Bom dia a todos. Vamos sentar, aqueles que ainda estão em pé, aqueles que estão aí fora, no nosso cafezinho, adentrem também, para que a gente possa estar cultuando juntos. Antes de começar nosso culto, nós sempre pedimos para que todos coloquem seu celular no silencioso, no não perturbe, para que você possa se concentrar e estar realmente aqui de todo o coração, de toda a sua atenção aqui conosco. Semelhante modo, quem está em casa, mesmo forma, assim também deixa apenas o YouTube aberto para que você também possa se concentrar, não apenas no culto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Haroldo, sou pastor da Igreja Presbiteriana Caminho Real. É um prazer ter todos conosco aqui hoje para cultuarmos juntos. Sempre lembrando alguns breves avisos que eu dou aqui no começo. Nosso culto tem sido às 11 horas da manhã em nossa escola bíblica, onde nós estudamos a Bíblia às 9h30. Caso esses horários mudem ou alterem, a gente vai tentar informar sempre o mais breve possível pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp. Então, caso haja mudança, que provavelmente, no dia do segundo turno, nós vamos ter nosso culto à noite, porque aqui é zona eleitoral. Então, fiquem atentos a essas mudanças de horários que esse mês requer de nós essa atenção ao nosso último domingo, que provavelmente será à noite. Então, esse é o nosso único aviso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, então, nosso culto ao Senhor. E vamos começar nosso culto, então, com essa leitura. A leitura do Salmo 46. E diz assim esse Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela tua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor e seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Oremos a esse Deus, que é nosso Deus, que nos protege de tudo. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos agora, Senhor, te agradecer por esse cuidado, por essa proteção, pois nós sabemos que a nossa segurança não está em homens, não está na força de alguém, mas está no Senhor, Pai. E nós queremos te pedir agora, nos ajuda, Senhor, a virmos nesse momento cultuar a Ti, que possamos cantar verdades, aquilo que nós acreditamos, que possamos ler a Tua palavra, Pai, sermos cheios do Teu Espírito. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É isso que nós te pedimos agora, Pai. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para que possamos louvar ao Teu nome, Pai. É isso que nós te agradecemos, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos continuar nosso momento de culto cantando ao nome do Senhor. Aqueles que quiserem ficar de pé, podem ficar. Paz do Senhor, igreja. Amém. Nesse momento que nós vamos adorar o Senhor, eu te convido a fechar os seus olhos, se você quiser, e fazer uma oração íntima de adoração ao Senhor. Não peça nada. Não peça nada. Não
Agradeça por coisas suas. Apenas adore. Diga o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso, como Davi faz em tantos salmos. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai, nesse lugar, porque Tu és grande, Tu és tremendo, és maravilhoso, Deus. Oh, Senhor. agradecemos, Pai, pela Tua salvação, pelo Teu cuidado conosco, Deus. Te agradecemos pelo Teu amor, Pai. Os anjos
derramaste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso honrá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. amor de Deus de fato é impressionante. O amor de Deus nos constrange. E nós só temos gratidão a Ele. Esse é o momento que nós temos a oportunidade de trazer os dízimos à casa do Senhor, as nossas ofertas. Se você se preparou para isso, esse é o momento. Então, quem está aqui presente, não se sinta constrangido, fique à vontade. Mas se você sentir o desejo, ali atrás tem um aparador com um gasofilácio, com uma urna. E aqueles que estão em casa têm a oportunidade também de trazer seu dízimo e a sua oferta através dos nossos dados que estão aparecendo aí na sua tela. Fique muito à vontade. Amém?
amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Teu amor jamais me
Como é bom poder cantar e louvar ao nome do Senhor. Vamos orar agora, tanto pedindo pelas nossas crianças que vão ter a pregação na sua linguagem, quanto por nós. Mas vamos também continuar como igreja, orando por essa família querida do Johnny e da Cleo, que continua com o Davi internado, prestes a fazer uma cirurgia cardíaca. Então, que nós possamos juntos, como igreja, tanto orar em nossos lares, por essa família, mas também aqui, como igreja juntos, orar por esse bebê tão guerreiro Davi. Então, vamos orar nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos ser gratos, Pai, porque Tu és esse Deus maravilhoso, digno de ser louvado, que nos ama, Pai, de uma maneira que nós não conseguimos compreender, Pai. Queremos Te agradecer pelo sustento, pelo trabalho, e que o Senhor continue abençoando essa igreja e a cada membro para que possamos participar, Pai, da Tua obra de forma grata em nosso coração, dizimando e ofertando, Pai. Pai, fala também ao nosso espírito através da pregação, tanto na linguagem para os adultos quanto para as crianças, Senhor. Fala da Tua palavra ao nosso coração e nos transforma, Senhor. E nós queremos também, Pai, Te pedir aqui como igreja, clamar ao Senhor, Pai, pelo milagre na vida do Davi, pelo acompanhamento médico, Senhor, que ele está passando. Sustenta essa família, sustenta o Johnny, a Cleo e as meninas, Pai, para passar por toda essa dificuldade, Senhor, e que nós possamos celebrar, Pai, junto a vida do Davi aqui, batizá-lo em nosso meio. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Mas nós sabemos que a Tua vontade ela é perfeita e agradável, Pai, mas nós clamamos, Pai, para que o Senhor acompanhe esse bebê a cada passo, a cada dia, cuidando dessa família tão amada. É isso que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, as crianças podem ir ter a pregação na sua linguagem agora, lá atrás, e os adultos fiquem aqui que vai ter uma pregação na linguagem para a gente também aqui na nossa pregação. Aqui em nossa igreja, se você está nos visitando, se você está vendo pela primeira vez, nós decidimos muitas vezes pregar em séries de mensagens, isso às vezes em livros bíblicos de forma sequencial, e às vezes por temas que nós entendemos ser importantes tratar e falar. E existe uma série que eu já preguei aqui na nossa igreja há muito tempo, e eu decidi então estendê-la e fazer mais sobre ela, que é uma série em que eu coloquei em primeiro momento as palavras encontrando Jesus, e eu gosto muito desse termo, encontros com Jesus. Essa palavra encontros com Jesus, ela é basicamente a narrativa de João no seu evangelho. João, esse apóstolo, aquele que escreveu o evangelho que tem o seu nome, assim como escreveu as cartas e as epístolas de João, 1 João, 2 João, 3 João. João, esse que também escreveu o livro de Apocalipse. Esse é um autor que, ao escrever o seu evangelho, ele decide da narrativa tratar de vários encontros marcantes com Jesus. E se você nunca leu o evangelho de João, eu recomendo fazer um evangelho simples, com a linguagem muito profunda e falando quem Jesus é de uma forma diferente dos outros evangelhos. E João, então, ele vai se basear sua narrativa e ele vai usar essa forma de nos contar quem é Jesus através de encontros que Jesus foi tendo na sua caminhada. Eu já preguei sobre alguns desses encontros e hoje eu decidi continuar falando sobre esses encontros com Jesus em outra passagem, uma passagem conhecida por alguns como o casamento em Caná da Galileia. Uma passagem famosa, se você é do ambiente de igreja, você provavelmente já ouviu falar dessa passagem, mas se você não é, a gente vai ler hoje junto aqui e vamos ver esse momento. Mas por que falar sobre encontros com Jesus na igreja, algo que deveria ser algo muito cotidiano nosso? Nós devemos nos encontrar com Jesus sempre. Mas é porque nós sabemos que no nosso coração, as atividades ao nosso redor, a situação do nosso país, muitas vezes problemas na nossa casa, e nós podemos nos esquecer de quem é Jesus. As dificuldades, os problemas, o dia a dia podem nos fazer nos esquecer aquilo que Jesus fez por nós. E é natural do nosso coração, então, nós precisarmos relembrar a Ele quem é o nosso Salvador. E por isso nós devemos nos encontrar com Jesus sempre e repetidamente. Então, nós decidimos, nesse momento em que muitos estão atribulados, aí, preocupados com a situação política, no seu dia a dia, com problemas no seu dia a dia, lembrar quem é esse Senhor da nossa igreja. Quem é aquele que veio ao nosso encontro. Quem é aquele que se fez presente em nossa história, se fez presente no mundo para nos dar vida. E nós vamos então seguir esse evangelista, João, na sua narrativa, e lermos algumas passagens
nessa série em que nós vamos estar falando sobre encontros com Jesus. E hoje, esse primeiro encontro, um casamento em Caná da Galileia. E essa narrativa de João está no seu capítulo 2, no seu versículo 1 até o 11. Então você pode abrir na sua Bíblia, no seu celular, onde você estiver, ou você pode me acompanhar aqui também na imagem, João 2, do 1 ao seu versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia, não sei se ficou claro aí ou ficou pequeno, mas vamos lá. Por alguma razão mudou, não era essa letra que eu tinha usado, a letra era maior, mas diminuiu aí quando foi para outro computador. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enchem os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse então é um dos encontros com Jesus que nós vamos estar falando hoje aqui. A narrativa de João é uma narrativa muito interessante. João ele fala de um evento cotidiano, do evento muito comum em que nós muitas vezes participamos. E eu gosto de perceber que várias vezes existem momentos na nossa vida em que várias situações se ocorrem. Por exemplo, nós vamos em casamentos e existem vários simbolismos em um casamento, não é? Existe a aliança, que é um símbolo, ela é redonda para simbolizar o infinito, ela é feita de ouro para simbolizar a durabilidade dela. Ela é colocada na mão esquerda, porque é uma mão, né, dizem os anatomistas, não sei se é real ou não, nunca fui pesquisar a fundo, mas que tem uma veia que corre desse dedo até o nosso coração. Então, dentro do casamento existem vários símbolos, e que se nós não conhecemos, eles passam despercebidos. E muitas vezes a gente vai entendendo e percebendo na nossa vida, e vai vivendo a nossa história com situações em que nós não vemos os detalhes, nós não percebemos aquilo que está mais profundo em algumas passagens. E muitas vezes esse texto, o texto de Caná, desse casamento, ele é falado e dito por nós em vários momentos. Várias pessoas falam sobre esse milagre, de Jesus transformar água em vinho. E fazem apenas esse destaque. Ah, não, um dia Jesus estava lá e ele fez um dos milagres, ele transformou água em vinho. Mas poucos vão para essa passagem, leem esse texto e vão percebendo o quanto Jesus queria comunicar com esse milagre. Então hoje eu gostaria de fazer essa caminhada com você, de nós percebermos que o encontro com Jesus, ele é muito significativo. Ele é muito revelador sobre quem nós somos e o que ele fez. E João, de forma muito magistral, nos conta então essa história. Ele vai nos falar de uma história e contar esse relato para nós, e se você perceber, ele está falando de um casamento em que nós não fazemos ideia quem são os noivos. Ele está falando de um casamento que nós não sabemos qual é o vínculo que Jesus tem com os noivos. Será que Jesus era amigo? Será que Jesus era padrinho? Será que Jesus era um colega? O que será que Maria estava fazendo para ela poder ter a informação que o vinho acabou? Porque se você for em algum casamento e você é um simples convidado, se faltar alguma coisa, não vão lhe avisar. Mas Maria, por alguma razão, ela tinha essa informação. Então, será que ela era parente desse casal? Será que era um sobrinho que Maria estava casando? A Bíblia não nos conta, porém, essas perguntas podem ser feitas para nós, se você for um pouco curioso.
Mas João, de forma exatamente magistral, ele vai nos guiando nessa narrativa e deixando tudo na sombra. Não importa quem são os noivos, não importa o relacionamento de Maria com os noivos, não importa qual o relacionamento de Jesus, se era colega de bairro, se eram colegas da carpintaria, mas algumas coisas vão se destacando nessa mensagem e nessa história que ele está contando para a gente. E, em primeiro lugar, o destaque que eu quero fazer aqui para nós, nesse encontro com Jesus, é a relação familiar desse encontro. E diz então, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Eles eram convidados. Então, como eu falei, nós não sabemos a que nível de relacionamento ele tinha, mas eles foram convidados. Mas já para destacar também outro ponto muito importante dessa narrativa, é que João fala e identifica dois únicos personagens nessa história para a gente. Jesus e a mãe de Jesus. Ele poderia identificar a mãe de Jesus como Maria, mas ele decide falar desse relacionamento familiar. Quem estava presente ali era a mãe de Jesus, aquela quem ele nasceu. Só que Jesus e João vai destacar isso para a gente, porque existe uma conversa entre os dois. Maria sabe que o vinho acabou, e a mãe de Jesus, como é o que a narrativa de João fala, se aproxima de Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ao ler esse texto, você pode ter uma impressão que Jesus foi rude, foi grosseiro. Mas de forma alguma, porque ele é Deus, e ele nunca faria isso com sua própria mãe, ele não a trataria de uma forma ríspida. Porém, Jesus aqui vai deixando muito claro, e vai falando de algo extremamente importante e relevante para nós. Jesus ele vai falar, e assim como João poderia ter colocado, Jesus poderia ter tratado Maria pelo nome, mãe, ou se fosse no Nordeste, manhinha. Jesus poderia ter tratado de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais próxima. Mas Jesus sabia que a intenção de Maria ao comunicar aquela situação para ele, sobre essa falta de vinho, é porque ela esperava assim, porque ela sabia quem Jesus era. Jesus era o grande Salvador. Jesus era o Messias esperado. Ela sabia isso desde o seu concebimento. O Espírito Santo que havia habitado nela já foi dito por anjos que Jesus não ia ser uma criança comum. Maria e José já haviam experimentado com Jesus momentos em que Jesus mostrou seu poder, sua capacidade, seu conhecimento muito maior do que os sábios do seu tempo, do que os mestres. Maria sabia quem Deus era, quem Jesus era, sabia que Ele era Deus. E ao se aproximar e ao dizer, ó filho, acabou o vinho. Jesus então a responde colocando algo muito claro e importante para nós, é que esse relacionamento, apesar de importante, da maternidade, dentro do reino de Deus, não é tão importante assim. Porque Jesus era filho de Maria, mas ele era algo muito maior, muito superior. O relacionamento que Maria teria com Jesus não seria apenas de mãe de Jesus, mas ele é o Salvador de Maria. E Jesus está tendo que deixar isso muito claro, eu sou o seu Salvador, eu não sou qualquer homem, eu não sou apenas seu filho, eu sou algo muito maior. E Jesus aqui ele usa uma palavra que é muito importante dentro da narrativa de João, e João utiliza essa frase para falar sobre quem Jesus é. Em vários momentos é falado sobre a minha hora ainda não chegou. Jesus ele não queria fazer um milagre, ele não queria mostrar quem ele era naquele momento, porque não havia chegado a hora. Essa passagem é utilizada também para falar quando Jesus começa a pregar o evangelho, a fazer milagres. Dizem que os judeus se reúnem para consagrá-lo rei. E ele fala, ainda não chegou a minha hora, e Jesus desaparece. E chegou um momento que as pessoas queriam prendê-lo em Jerusalém, e é narrado também em João, ainda não é chegado a hora. João está deixando muito claro aqui que Jesus sabia que ele tinha um propósito. E o seu propósito era enfrentar a cruz, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas ainda não havia chegado esse momento. Ainda havia não chegado o ápice do seu ministério. Ainda não havia chegado o momento ideal para ele realizar isso. Então, ele está falando para Maria, ó, ainda não chegou a hora. Você tem que esperar mais um pouco.
Mas ao falar sobre isso, nós temos que começar a perceber que nós podemos nos achegar a Cristo em um relacionamento familiar. Porque se Jesus diz para Maria, olha, calma Maria, calma mulher, eu sou Deus, eu sou o Senhor, Ele vai nos falar e também se distanciar desse vínculo de sangue de Maria, para que qualquer um de nós possamos nos tornar filhos de Deus. Jesus fala, aquele que é meu irmão, aquele que é meu parente, aquele que realmente se relaciona comigo, aquele que crê em mim e quem me obedece. O relacionamento familiar pouco importa dentro de um relacionamento com Jesus. E às vezes isso é muito importante para nós como cristãos percebermos que por mais que nós tenhamos famílias, elas não é importante para Deus quem é a nossa família. Tanto para o bom quanto para o ruim. Não importa se você é filho de pastor, se toda a sua família esteve na igreja, se relacionar com Jesus é algo muito maior do que isso. Não importa também se você vem de uma família em que sua família ninguém serve ao Senhor, todos se desviaram, ninguém serve ao Senhor, isso também não importa para Deus. O relacionamento de Jesus é algo muito maior. E nesse pequeno encontro que ele vai tendo ali com Maria, nesse casamento, ele já vai comunicando algo importante para nós, falando de quem ele é. E ele fala para o nosso coração, não importa a qual família você pertence. Se você andar comigo, você vai ser considerado filho de Deus. Você vai ser considerado meu irmão. Se você crê em mim, se você me obedecer. Mas existem outros relacionamentos que nós podemos fazer e perceber nesse texto. A relação cerimonial. E esse detalhe aqui muitas vezes passa despercebido por nós. Sua mãe disse aos serviçais, apesar da resposta de Jesus, dizendo, ainda não chegou a minha hora. Maria volta para os serviçais e diz, olha, obedeçam tudo o que ele vai falar. Ela conhecia Jesus. E Jesus, apesar de dizer, olha, não chegou a minha hora, ele vai fazer algo espetacular. Ele vai fazer um milagre. E ali haviam 6 potes de pedras. E eu gostaria que você prestasse atenção na descrição que João faz desses potes de pedra. Tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. A quantidade de água que cabia no pote não é tão importante. Mas pense na situação que está ocorrendo aqui. Há um casamento. Nesse casamento, o vinho acabou. Se o vinho acabou, então os potes utilizados para o vinho estavam vazios. Por que então Jesus decidiu pedir esses potes diferentes? Se haviam várias garrafas de vinho vazia. Jesus poderia simplesmente pegar, recolham todas as garrafas, encham-as de água e eu vou fazer o milagre. Mas Jesus não. Antes disso ele fala, eu quero os potes de purificação cerimonial. Não por conta do seu tamanho, não por conta da sua capacidade de ter água, não por estarem vazios, porque como eu estou falando aqui, haviam garrafas de vinho, potes de vinho vazios no local, suficiente para todos beberem, então ele poderia ter usado, mas existem então esses potes, diferentes. E os serviçais enchem esses potes com água, e esses potes são enchidos até a sua borda, e eles, de uma forma, Jesus já responde, fala aos serviçais, agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eu fico imaginando esses garçons, porque eles têm certeza que eles colocaram água ali dentro. E Jesus fala, leve vinho. Então aqui já começa um milagre, começa a acontecer, mas começa a reparar, repito, potes de purificação cerimonial. Quando a gente está lendo a narrativa, e quando a gente está lendo a narrativa escrita por um autor, inspirado pelo Espírito Santo, nós temos que nos perguntar, por que então Jesus está enchendo esses potes? O pote cerimonial era um pote utilizado, cheio de água, em que as pessoas se purificavam quando elas estavam impuras, cerimonialmente falando. Se elas encontrassem com algum cadáver na rua, se elas tocassem algum alimento impuro, se elas tocassem em algo, a mulher, por exemplo, se tivesse na época da menstruação, ela tinha que se purificar, e esse pote era utilizado, esse pote era cheio de água. Era muito comum nos tempos de Jesus as pessoas terem isso em casa, por exemplo, para se lavar antes de sentar à mesa, para não comer de forma impura. Então era algo comum, mas era algo utilizado cerimonialmente para nos lavar do pecado. Essa água era então um símbolo externo, era uma cerimônia que as pessoas tinham que fazer para se aproximar de Deus.
Elas tinham que se lavar antes de prestar culto. Elas tinham que se lavar para se relacionar com Deus. Algo cerimonial, algo mecânico. E esse símbolo, então, que Jesus toma para si e começa a dizer que essa água agora vai se tornar vinho. E se você vai lembrando e se conectando àquela mensagem de João, não apenas no começo de João, mas em todo o texto de João, nas epístolas e no texto de Apocalipse, nós sabemos que o vinho de Jesus, como ele vai falar na Santa Ceia, simboliza o seu sangue. Quando Jesus enche esses potes de água, esses potes de purificação e transforma essa água em vinho, ele está comunicando de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo muito clara, não só para seus discípulos, mas para Maria e para todos em volta, que ele iria fazer uma purificação muito maior, que as pessoas não iriam se purificar simplesmente com água, mas elas iriam se purificar com o seu sangue que seria derramado. João, em Apocalipse, fala que nós teremos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e aí então elas serão brancas. Essa comunicação que João está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, a cerimônia que vocês fazem, ela não é suficiente. Vocês se lavam com água, mas isso não é suficiente para agradar a Deus. Por mais que vocês venham, cultuem aqui a cada domingo, por mais que vocês participem da ceia, isso sozinho não é suficiente. É apenas uma cerimônia. Jesus está começando a comunicar e falando, olha, os cerimoniais que nós podemos ter, os atos religiosos que nós praticamos, não valem a pena se não tiver o sangue de Cristo. E essa comunicação é importante para nós como cristãos, para nós como igreja e para as pessoas de fora entender que não importa se você frequenta 10 cultos, se você fica preocupado quando vai ter ceia, não posso perder o culto de ceia, é um culto diferente. Quando você pensa, eu tenho que orar todo dia, se você tem na sua casa uma Bíblia aberta e um salmo, se você cria todos esses rituais, todas essas cerimônias para se relacionar com Deus, para se tornar mais agradável a Deus, nada disso importa. Porque por mais que nós usamos esses rituais, essas cerimônias, nós não vamos ser limpos. E é isso que Jesus está falando, olha, chegou agora o momento em que vocês vão ser lavados e purificados com o meu sangue. E aí sim, vocês serão salvos. E aí sim, vocês estarão puros, limpos. Então a transformação e a escolha desses potes é para comunicar a nós que nós podemos ser salvos e limpos em Jesus, única e exclusivamente através do seu sangue. Não importa quantos rituais nós fazemos, não importa de quanto cultos nós participamos, nós temos que chegar a Cristo e ser lavados pelo seu sangue. E Jesus então serve a esses, Jesus então serve àqueles da festa, e aqui então ele comunica algo muito maior, e ele continua falando da relação de abundância, porque Jesus poderia ter feito algo simples, algo pequeno, mas não, ele transforma essa água em vinho em grande quantidade. Os potes eram grandes, estavam cheios até transbordar, nada mais cabia ali. E não é um vinho qualquer que ele coloca nessa festa, é o melhor vinho possível. Então chamou o noivo e disse, todos os servem primeiro. Aqui é o chefe, né, que organiza a festa. O pessoal do cerimonial, naquele tempo de Jesus, ele chega e fala, como assim? Normalmente a gente dá o vinho ruim logo o vinho bom logo no começo, porque a pessoa ainda tem a capacidade de sentir o gosto do vinho. Mas aqui nessa festa vocês fizeram o contrário, vocês deixaram o melhor vinho para o final. E Jesus chegou já, as festas no Antigo Testamento, no Oriente Médio, elas duravam dias. Então, provavelmente, esse vinho vinha sendo bebido e agora está sendo entregado o melhor vinho. Aqui, muitos autores falam sobre a importância que é também Jesus está fazendo parte de um casamento. Jesus, ele decide fazer seu primeiro milagre, numa festa de casamento. Isso é muito importante, é um símbolo muito importante para nós, porque nós podemos imaginar, certo? Ele poderia usar qualquer outra festa, uma festa de aniversário, uma festa de maioridade, uma festa das cabanas, para começar a fazer seus milagres. Haviam outras festas, outras festividades dentro do povo de Israel que ele poderia utilizar. Mas ele decide fazer seu milagre no dia de um casamento. E a imagem de casamento na Bíblia, e a imagem que o próprio João fala de casamento, é uma imagem importante para nós.
Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. A Bíblia vai dizer que Jesus cuida da sua noiva, que é Jesus quem limpa ela, que é Jesus quem a alimenta, que é Jesus quem a protege, que é Jesus quem morre pela sua noiva. E Jesus decide então fazer seu primeiro milagre, com muita abundância, numa festa de casamento. Ali, os noivos poderiam ser ditos como desleixados por o vinho ter acabado, não pensaram nos seus convidados. Essa festa aqui, ela está terminando muito cedo por conta do erro deles. Mas Jesus está dizendo, olha, já está comunicando de uma forma muito clara, olha, eu estou vindo para dar vida e vida em abundância. Eu estou vindo para tornar cada momento feliz. Eu estou vindo para tornar cada situação muito melhor. Eu não vou simplesmente transformar água em vinho e nem qualquer vinho. Eu vim transformar tudo em algo muito melhor. E isso serve mais uma vez para falar ao nosso coração. Quantas vezes nós estamos cansados, abatidos, nos relacionando com Deus e sentindo que temos pouco. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus de abundância, um Deus que quer nos ver cheios, nos quer ver alegres. E quantas vezes nós deixamos isso passar? Nós deixamos esse Deus poderoso, maravilhoso, simplesmente passar e viver em nosso meio como algum desconhecido. Então, é narrado, e João vai deixar muito claro, que tudo isso aconteceu para a glória de Jesus. E na narrativa, então, termina, e um sinal miraculoso acontece em Caná da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O Evangelho de João, ele é tido como um livro em que Jesus não faz muitos milagres, mas que Jesus faz sinais. E João decide usar essa palavra, que está aqui, esse sinal miraculoso. Essa é a palavra que João se utiliza, e ele vai repetir outras vezes no seu Evangelho, é para falar que Deus, ele agiu de forma sobrenatural no nosso meio, para comunicar uma realidade espiritual. Então, cada sinal que Jesus vem fazendo no seu Evangelho, ele não apenas muda a realidade comum, mas ele comunica algo muito maior do que Jesus vinha realizando. Então agora, nas próximas vezes que você lê o Evangelho de João e você lê que Deus fez um sinal, procure perceber a profundidade que foi. O que Jesus estava realmente querendo comunicar, porque aqui ele está dizendo, eu vim purificar vocês. Eu vim salvar vocês, independente da relação familiar que vocês tenham. Eu vim salvar a vida de vocês para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim resgatar a noiva. Eu vim salvar vocês que são fracos, humildes, vocês que são pecadores. Eu estou vindo, eu sou o noivo. Eu estou vindo cuidar da noiva. Jesus está comunicando isso para a gente, e quantas vezes nós não percebemos essa maravilha que é. Quantas vezes o nosso dia a dia, a nossa vivência, e pessoas têm falado, principalmente nesses tempos, não, eu sou cristão. E eu fico pensando, será que as pessoas têm a realidade da maravilha que é poder falar essa frase? Eu tenho Cristo como meu Salvador. Muitas vezes as pessoas falam, eu sou cristão, mas elas falam isso com medo. Elas falam, eu sou cristão, mas elas falam isso cheio de ansiedade no coração. Elas falam que são cristãs e elas são dominadas por todo tipo de situação difícil. Elas falam que são cristãs, mas elas não usufruem de nada daquilo de quem Jesus pode dar. Nós vivemos num tempo em que Cristo não é tudo isso que é narrado no texto de João. Em que Cristo se tornou simplesmente qualquer pessoa, onde todos agora estão aí, eu vejo aos quatro cantos pessoas batendo no peito, não, eu sou cristão. E eu fico, mas eu não vejo tanta alegria nessa frase. Eu não vejo tanta felicidade em comunicar, dizendo, eu tenho o Salvador do universo. Eu tenho um Deus que me salva, um Deus que não se importa de onde eu vim. Não se importa se minha família é boa, se minha família é má. Eu sirvo a um Deus que não se importa se eu estou com meus trajes sujos, se eu estou impuro, porque Ele é que vai me purificar, que é Ele que vai me perdoar. Eu sirvo a um Deus em que me sustenta, em que me dá com abundância, um Deus que não me deixa faltar nada.
Nós vivemos num tempo de muita inflação e eu tenho lutado bravamente no meu coração para agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a falar, antigamente com esse dinheiro eu fazia muito mais. Com isso aqui eu fazia tal, eu já teria viajado, ido para a Europa. E às vezes a gente esquece que, graças a Deus, hoje eu pude comer mais um pão. Graças a Deus, a minha casa tem um teto. Graças a Deus, Deus tem me sustentado, Deus tem cuidado de mim. Nós temos que cuidar do nosso coração para enxergar a esse Jesus e nos encontrar com Ele a cada dia. E lembrar, sua família não importa. Não importa se sua família é cristã ou não, não importa de onde você veio, Deus quer se encontrar com você. E Ele quer mudar a sua história, talvez mudar a sua família através de você. Deus, Ele não se importa com nossos rituais. Ele não quer saber quantas vezes nós vamos ao culto, quantas ceias nós participamos, quantos momentos devocionais nós temos feito em nossa casa. Ele se importa em nós entregarmos a nossa vida para Ele. E aí os rituais sim vão fazer sentido. O culto tem que fazer sentido na nossa semana. Porque o culto, eu gostava de um pastor que ele dizia, o culto do domingo nada mais é do que uma reunião de tudo que Deus fez na sua vida durante a semana. E você vai cantar junto com a igreja no domingo e louvar a esse Deus. E aí esse ritual não é vazio. Quando nós saímos de casa falando, eu estou indo cultuar ao Senhor, louvar pelo que Ele fez na minha vida, por como Ele é bom. Que nós nunca saiamos de casa para dizer, eu preciso ir no culto, porque senão o pastor vai começar a dar falta de mim, e ele vai lá em casa me disciplinar. Não, pelo amor de Deus. Não fique pensando, eu preciso participar da ceia, senão a minha casa não vai ser abençoada esse mês, senão eu não vou ter a bênção do Senhor esse mês. Não. Não transforme esses momentos em rituais. Não deixe que eles lhe impeçam de nós nos relacionarmos com Deus por quem Ele é. Não permitam que o momento devocional, seu momento de se relacionar com Deus, de ouvir a sua voz, se torne um ritual vazio, de simplesmente bater mais uma meta. Deus, Ele quer muito mais do que os nossos simples rituais. E Ele veio fazer algo muito maior. Ele veio nos limpar do nosso pecado. Não existe ninguém tão pecador que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Não existe ninguém tão sujo que não possa ser lavado pelo sangue de Cristo. É isso que Ele está comunicando. Eu vim purificar vocês, não se preocupem. Não tentem sozinho através desses potes cerimoniais. Eu vou lavar vocês com o meu sangue. Então pergunte, como nós temos levado a sua vida? Como você tem levado a sua vida? Como você tem caminhado ao lado do Senhor? Será que Jesus, Ele é tudo isso que João está narrando para a gente? A narrativa de João já começa de uma forma maravilhosa, porque ele diz que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e veio habitar no meio de nós, e nós vimos a sua glória e a sua graça como Filho unigênito de Deus. João, ele está comunicando algo maravilhoso, ele está, na minha cabeça, é algo que ele está muito feliz em falar. Ele está falando de uma forma que enche o coração dele, ele está dizendo, gente, preste atenção, o Deus Todo-Poderoso habitou no nosso meio, Ele veio viver entre nós, e Ele se fez conhecido, Ele se fez acessível a nós. E quem é o Jesus no nosso dia a dia? Será que esse Deus acessível que João está comunicando, esse Deus que é próximo, esse Deus que se importa com o vinho num casamento, esse Deus que se importa na alegria dos convidados, na alegria daquela família, porque eu garanto a você que todos ficaram mais felizes nesse casamento, porque o Filho do Homem se fez presente. E principalmente aceite a graça e a glória de Deus. Deus estava maiúsculo, eu prometo a vocês. Aceitem a glória de Deus. Deus, Ele está no nosso coração e Ele nos derrama essa graça. É tudo de graça. Aquele marido e aquela esposa ali, naquele casamento, eles não fizeram nada. E Deus fez um milagre na festa deles. Todos aqueles convidados eram pecadores que estavam ali se reunindo, e o Deus triuno se fez presente e derramou a sua graça.
Eu sempre repito isso aqui, a todo momento, que nós fomos salvos pela graça, mas nós temos que viver pela graça. Que nós possamos aceitar aquilo que Deus faz por nós a cada dia. Porque o nosso coração é o coração, como eu gosto muito do texto de Gálatas, é um coração insensato. É um coração que gosta dessa historinha de ponto. É um coração que gosta da meritocracia no relacionamento com Deus. É um coração que gosta de dizer assim, eu estou orando mais, então Deus tem que me abençoar mais. Essa semana eu fiz tudo certo, então Deus está feliz com o meu comportamento. Nós gostamos, se nós não tomarmos cuidado, é assim que a gente se relaciona com Deus. Mas na verdade Ele é um Pai amoroso. E todos aqueles que são pai passam por essa experiência. Não importa o que seu filho faça, você sempre acha que ele é o melhor, que está bonito, né? Não importa aquilo que ele realizou, você se alegra com ele. Às vezes vai ser um desenho, às vezes vai ser um palitinho, às vezes vai ser uma coisa pequena. É assim que Deus nos trata. Ele não está ligando se a gente está orando 10 vezes, 20 vezes. Ele nos ama. E Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer se relacionar de forma graciosa, de forma que a glória dEle esteja em nós. Que na próxima vez que nós falamos para as outras pessoas que nós somos cristãos, eu oro a Deus que apareça um sorriso no seu rosto, quando você falar essa frase. Que você comunique com a sua vida, eu sou cristão, e você dê um sorriso de alegria para essa pessoa, porque essa é a melhor notícia que eu tenho para dar. Que um dia o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho para morrer no meu lugar, e me dar vida, vida eterna, vida em abundância, me dar alegria, para me dizer que eu, apesar do meu pecado, eu posso ser limpo, que apesar da minha família, eu posso ser salvo, que esse Deus me ama, que nós possamos a cada dia nos encontrar com esse Jesus. E se faz muito tempo em que você não se encontra com Ele, se faz muito tempo em que Jesus já se tornou aquele amigo distante, aquele Deus apenas do momento da dificuldade, se Jesus é para você aquele Senhor, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, bem longe, que você hoje possa se encontrar com Ele de novo, que você possa mais uma vez deixar Ele se aproximar. Muitas vezes a gente interpreta um texto do Novo Testamento, carta de João em Apocalipse, que diz, eis que estou à porta e bato. Esse texto é para uma igreja, são para cristãos. É Jesus dizendo para a igreja dele, para pessoas que acreditam nele, olha, você está me deixando do lado de fora, deixa eu entrar de novo. Deixa eu entrar para cear com você mais uma vez. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida e Jesus se torna essa pessoa tão distante. Então, se você já conhece a Cristo, permita-se reencontrar de novo com esse Jesus. Permita mais uma vez ser cheio desse ousado amor, como nós cantamos hoje. Que Ele realmente seja esse Deus exaltado, próximo ao nosso coração. E se você não conhece a Jesus, e se você nunca se relacionou com Ele, Ele quer se encontrar com você sim. Ele quer purificar a sua vida, Ele quer lhe salvar. Ele quer se tornar seu amigo, pai e irmão. Não importa de onde você veio, não importa o quão sujo você esteja, Ele pode lhe salvar e lhe purificar. Então que nós possamos, e a cada mensagem que vamos pregar no Evangelho de João, nos reencontrar com esse Jesus e deixar que Ele seja quem Ele deve ser na nossa vida, o nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos ser cheios dessa sua alegria. Oremos ao Senhor agora e em seguida recebemos a bênção. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos, Pai, clamar a Ti, Senhor. Clamar porque nós sabemos que o nosso coração ele é tão rápido em esquecer, Pai. Quantas vezes nós estamos nos relacionando com Deus de uma forma, com o Senhor, de uma forma mecânica, de uma forma a Teu nome não nos chocar mais. Nós falarmos que Te conhecemos, nós falar que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida, mas isso pouco impactar no nosso dia a dia. Isso não acalmar nosso coração, isso não tranquilizar a nossa mente. Senhor, nos ajuda, Pai, a nos encontrar de novo contigo. Nós sabemos, Pai, que em momento nenhum o Senhor se faz distante de nós, mas somos nós, Pai, que nos afastamos da Tua presença. Somos nós que queremos caminhar sozinho, queremos viver a nossa vida só,
Pai, nos aceita de volta. Pai, entra de novo em nossa vida. Pai, transforma o nosso dia a dia. Que nós possamos reconhecer e que transformar nossos rituais, transformar a nossa vida para que ela tenha verdadeiro significado, Senhor. Senhor, se faz presente na vida de cada um aqui. Se tenha esse encontro, Pai, especial, é isso que nós choramos com cada um. Que Teu Santo Espírito venha, Pai, mais uma vez nos iluminar e nos comunicar a maravilha que é Te conhecer. Que nós possamos, Pai, nos alegrar como aqueles nesse casamento, Pai. Nos alegrar em Ti e ter a vida abundância em Ti. É isso que nós choramos, Senhor. E agora, que a igreja possa receber a Tua bênção. Aquele que quiser ficar de pé para receber a bênção, pode ficar. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Teu Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre sobre a Tua igreja. Amém. Pode assentar. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui que nos visitam. Se você está nos visitando, ficou com alguma dúvida, pode perguntar a mim, ao pessoal da equipe, a Lu ali que está com crachá, se ficou com alguma dúvida como funciona a nossa igreja. Nós temos a cada 15 dias um encontro em pequeno grupo. Se você quiser participar, me procure para a gente conversar. E a gente está cada semana em um local diferente, então você tem que me perguntar para eu lhe direcionar para esse novo local. Então me procure que a gente vai lhe indicar como a gente está funcionando. Aqui tem um cafezinho agora pós-culto, se você quiser ficar mais um pouco, quiser conversar, a gente tem esse tempo de interação. E lembrando, mais uma vez, no dia da eleição, nosso culto será apenas à noite, sem escola bíblica dominical. Então, no dia da eleição, 6 horas da noite, você pode vir aqui cultuar junto conosco. Caso tenha mais alguns avisos na próxima semana, a gente vai comunicando aqui à igreja. Tenham todos um bom domingo, uma ótima semana. Tchau, pessoal.